Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, meu Deus, que saia justa que está acontecendo com o Podpah, hein? Caraca, mano, o Podpah tá sofrendo hate esse mês, hein? Já vi alguns conteúdos de algumas pessoas criticando o Podpah. E assim, dos podcasts, o Podpah sempre foi um dos que mais gerou críticas. Talvez pela forma que eles gerem o conteúdo deles. E também pela questão do flow, né? Porque teve um conflito ali entre o Flow e o Podpah lá no começo. Muitas pessoas criticaram muito o Podpah, mas a vida seguiu, cada um foi para um seu lado. O Podpah pegou um viés mais tipo... Vamos pegar e fazer um conteúdo, vamos dizer, como posso dizer, family friendly, vamos dizer assim. Um conteúdo que agrada geral, um conteúdo sem posicionamento, sem opiniões, só de entrevista. Enquanto o Flow foi mais para essa pegada de vamos dar opinião, vamos falar mais da internet, vamos falar das tretas e coisas do tipo. Então, o Podpah evita isso, tanto que, tipo, você vê que o Podpah, ele chama... artistas famosíssimos, pessoas muito grandes que não têm coragem ou não participam do Flow por causa das polêmicas atreladas ao podcast, né? E assim, eu entendo que cada um tem sua própria estratégia de fazer podcast, mas isso acaba gerando um certo sentimento de que o Podpah, ele não aprofunda muito as conversas, de que o Podpah é meio que genérico demais, que o Podpah ele só faz uns memes e dá uma risadinha, que o Podpah não tem personalidade, sabe? Que o Podpah, ele simplesmente é um podcast que os caras fazem só por fazer, sabe? Que não tem um motivo ali por trás. Que eles fazem pra ganhar essas visualizações, que eles chamam as pessoas que estão em alta por causa disso, e não necessariamente eles gostam dessas pessoas, acompanham esses conteúdos. Ao contrário do Flow, que chama só as pessoas que eles gostam, que eles sabem que vai dar conversa e tal. Tanto que, entre os dois, eu acho que eu já comentei sobre isso, né? Tipo, eu não consigo assistir muito o Podpah, porque eu acho que as conversas são muito genéricas, e eu acho que isso não engaja tanto comigo. Então eu prefiro assistir mais esses conteúdos do Flow, que são mais provocativos, ou o Inteligência Limitada. O Inteligência Limitada eu já falei várias vezes aqui, que era o meu podcast favorito. Só que eu parei de ver podcast. Já faz um tempo que eu não vejo podcast, agora eu voltei a assistir, porque tem o podcast do Hades lá, né, com o Ataque Crítico lá no A-Nerd Games. Eu comecei a assistir de novo, e inclusive assisti o do Sr. Wilson recentemente, muito bom. Então é uma coisa que eu parei. Inclusive eu até fiz um comentário lá no Twitter, e eu fiz uma pergunta, e vou fazer aqui pra você que tá assistindo esse vídeo também. Você tem assistido podcast? Qual foi o último podcast que você assistiu? Você consegue lembrar? Faz uma semana, um mês, um ano? Quando foi o último podcast que você assistiu? Porque antes desse podcast do Sr. Wilson, acho que o último podcast que eu assisti, meu irmão, faz tempo, hein? Eu acho que faz tempo pra caramba. Talvez 6 meses, não sei. Tinha uma época que eu assistia todo dia, agora eu parei e não tenho mais tido tanto interesse. E no caso do Podpah, acho que eles não desenvolvem muitas conversas, e isso virou uma crítica pra eles, né? Tanto que você vê aqui, que postaram isso aqui. Meninos, vocês recebem nesse programa os maiores atores brasileiros, mas não assistiram os filmes dos quais eles se referem. Meninos, vocês têm que assistir mais filmes brasileiros. Eu entendo que, tipo, tem gente que tem essa crítica de, pô, a gente tá falando sobre uma coisa aqui que é a nossa cultura nacional, e vocês não têm conhecimento da nossa cultura nacional? Como assim? Entendeu? E aí agora tem essa saia justa aqui, né? Essa menina aqui, a Angelicard, que tem um gato laranja no avatar dela, a Dani Calabresa acabou com os caras do podcast com classe, quando ele e o Porchat foram divulgar o filme que eles não tinham assistido. Nem fizeram nenhuma pergunta sobre o filme. Ainda pularam fora quando o Porchat chamou eles pra irem ao teatro. Vamos dar uma vista nesse vídeo aqui. Nosso filme, o Palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Jovan. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Vocês nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Vou te falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver A gente não né? vai com frequência. Nossa, acho que faz tempo que eu não É fui mais no cinema. Vingador. Eu não fui no cinema esse ano. Nossa, tão lindo. Nem o você. brasileiro. Mas tu, tirando a saia justa, mas vocês aproveitam e assistem a minha sério. peça. É isso. Não é maneiro? A gente vai estar em Barretos? Ai, nossa. Não quer ver conteúdo que eu faço mesmo, né? Eu entendo que eles são dois humoristas e que eles estão fazendo piada com essa situação. É óbvio que isso é uma piada, que eles não estão falando a sério. Mas também tem aquele ponto da piada ser uma crítica, e uma crítica muito ácida, e uma crítica que o Podpah recebe frequentemente. De que eles não conhecem tão bem as pessoas que estão indo lá falando podcast, que eles não trazem as perguntas certas, e como eu disse pra vocês, que muitas vezes fica uma conversa muito rasa. E isso tem sido uma crítica muito peculiar pro programa deles. Aí entra a questão, tipo assim, meu irmão, eles já falaram a público que, tipo,
eles chamam as pessoas pra desenvolver essas conversas, entendeu? O Flow também faz muito disso. Então, não necessariamente o cara tem que saber tudo que o outro tá fazendo ou assistir os filmes que o cara tá fazendo. Mas é aquilo, provavelmente foi um erro mais ou menos de marketing, porque imagina, você chama duas pessoas que estão fazendo um filme pra divulgar esse filme no seu podcast e você não assistiu o filme. Tipo, se é uma ação de marketing que você tá sendo pago, é que nem alguém pegar e me pagar, sei lá, R$500 pra eu jogar um jogo, mostrar pra vocês e eu não jogar o jogo, sabe? E aí vocês descobrem que eu não joguei, ou eu comento que eu não joguei, sabe? Ou falar, ó, galera, eu gosto muito do mouse tal, e você vai ver, eu nunca usei, eu uso o mouse daqueles da Clone, de R$5 que você compra na esquina, sabe? Então esse tipo de coisa é complicado demais. E, como eu disse, isso gera essa questão sobre, tipo, o podcast ele não ter o embasamento que talvez seja algo que as pessoas busquem bastante. E eu entendo que depende da época, porque assim, o Podpah, ele se sustenta porque ele chama pessoas muito grandes. Então, tem pessoas muito importantes que vão no Podpah, tem pessoas muito famosas que vão no Podpah. E isso faz com que o Podpah, tipo, suba muito, cresça muito, faça muita coisa. Mesmo que ele não precise se envolver em polêmica, ao contrário de outros podcasts que acabam tendo que ter ali aqueles seus momentos de hype por causa de alguma discussão, alguma coisa do tipo. Eu gosto muito dos podcasts e eu acho interessante como eles surgiram, mas ao mesmo tempo eu sinto que o sol tá se pondo pros podcasts. E a gente vê isso se refletindo nos números também, né? Tipo, o Podpah, ó, ele tá com 27 milhões de visualizações, mas ele perdeu 23% das visualizações. Ainda assim, isso aqui é dinheiro pra caramba, fora patrocínios e outras coisas mais. Então, tipo, a gente fala, o Podpah tá flopado, meu. O Podpah tá ganhando, sei lá, R$200 mil por mês, R$300 mil por mês. Mas assim, com certeza, ó, tipo, setembro de 2023, eu acho que foi em 2023, né, que foi na época das eleições, ó, eles tiveram um hype muito grande. E eles até mantiveram. Mas desde então a curva deles, ó, ficou bem decrescente, chegando a 28 milhões de visualizações no mês de junho. Algo próximo, por exemplo, do mês de maio de 2023. Mas mesmo assim ainda é um número muito bom, é um número muito saudável. Mas eu sinto que o sol tá se pondo mesmo para esses conteúdos. O Flow Podcast, vamos ver como que tá a situação do Flow. Será que o Flow tá bem menor do que o Podpah? O Flow tá bem menor que o Podpah, na verdade, hein? Mas o Flow ele se mantém muito bem, se você for analisar. Ó, o Flow ele pega 11, 10... Tipo, o Flow tem se mantido nessa média já há muito tempo. Dá um dinheirinho, ainda mais com os patrocínios e outras coisas mais. Nossa, pra você ver como é, né? A época da eleição, eu lembro que foi o Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Eles foram lá e olha só os números que eles ganharam, mano. Os caras ganharam 500 mil seguidores em um dia. Mas, tipo, não se sustentou. Na verdade, é até ruim você pegar esses números, tá vendo? Porque os números do Flow eram maiores até antes. Aí depois que ele pega esse número absurdo de 1 milhão de seguidores, né? Que são seguidores que provavelmente não vão acompanhar o conteúdo. Aí pronto, matou o canal praticamente. Se é de mês que pegou 6 milhões, coisa do tipo. Mas o Flow tem muita coisa, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem se mantido mais do que essas quedas absurdas que estão acontecendo no Podpah. É muito bonito esses desenhos do Flow, mano. O Igor e o Janzão. Inteligência limitada. Eu já comentei, eu acho que o Inteligência LTDA é o melhor podcast. Eu gosto muito do Vilela, porque eu acho que o Vilela ele faz o podcast e ele participa do podcast, sabe? Eu sinto que o Igor é aquela pessoa que ele tá lá pra conversar, pra fazer as questões e coisas do tipo, pra levar, direcionar as conversas. E eu sinto que o Podpah é tipo 100% em cima do convidado, o convidado que fala, ele só conversa ali. Eu estou ali só pra direcionar um pouco. O Igor, ele é mais ácido, ele tem mais opinião. Mas o Inteligência Limitada, eu sinto que o Vilela, ele faz parte do podcast, ele faz parte dessa construção. Tanto que você vê, quando acontece alguma polêmica, a galera xinga o Vilela e outras coisas mais, porque ele é uma pessoa que faz parte ali, entendeu? E eu gosto disso. Eu acho que essa parte de dinâmica é divertida, é interessante. Até porque é mais porra louca também, né, o Inteligência Limitada. Quando foi o Cogos e o Nando Moura lá, então, são exemplos. E ele tá bem grande, ó, tá maior do que o Flow, mas também tá vivendo, ó, uma curva decrescente, se você for prestar atenção. Então, eu sinto que tá meio que nesse momento, né? De queda, de drop em cima desses podcasts.
E eu acho que cada vez mais as pessoas vão cobrar isso, né? Vão cobrar que a pessoa que esteja falando, ela tenha total domínio daquilo que está sendo discutido, né? Mas também tem o ponto assim, que, tipo, a forma que o marketing do Podpah é feito, ela é muito boa, muito forte nesse sentido de, tipo, os apresentadores não importam, o que importa é o convidado que tá lá e a forma que ele tá interagindo. Eu acho que isso no final pesa muito, sabe? Mas, assim, é muito raro ver corte do Podpah. Eu acho que eu vejo muito mais corte, por exemplo, na verdade, de outros podcasts, de Inteligência Limitada, nem tanto do Flow, mas desses podcasts menores, que a galera chama alguém que falou algumas coisas e isso viraliza na internet. Mas, assim, eu vejo raramente aparecer do Podpah, o que é mais um desses indícios de que eles ficam muito ali em cima do muro, sabe? Pra não gerar polêmica, para não participar. E isso é uma estratégia deles, entendeu? Então eu vejo que as pessoas criticam o Igão, criticam o Mítico por causa disso, mas sei lá, mano, é o sucesso deles também, se você for parar pra pensar. Eu entendo, assim, que eles estão fazendo isso e não é um negócio que me agrada, não é um negócio que eu curta, não é um podcast que eu assisto, mas eu respeito o sucesso que eles tiveram fazendo isso desse jeito, sabe? Porque eles conseguiram conversar com marca, conversar com pessoas importantes, conseguir esse espaço garantido dessas pessoas gigantescas que meio que entram lá e seguram o podcast nas costas, né? E eles ganham dinheiro assim. Então, será que é justo da minha parte pegar e falar que eles estão errados ou que tá meio zoado? Mas, como eu disse, eu acredito que conforme o tempo vai passando e a gente vai vendo cada vez mais o sol se pondo pros podcasts, eu imagino que a gente deva ver, sim, cada vez mais a situação, tipo, de as pessoas olharem para os podcasts e valorizarem mais os podcasts, que as pessoas que estão ali são pessoas muito específicas, manjam muito daquilo para discutir, como o caso do Sacani, por exemplo, que é um podcast que tem um sucesso bem renomado aí na questão de ciência na internet, por mais que o Sacani esteja sendo cancelado no Twitter, mas quem liga pro Twitter, né? Bom, então é isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo e a gente se vê depois.